Salve, salve galera, salve, salve galera do futebol americano. Estamos aqui para mais um vídeo para falar do nosso Tuesday Night Football com vitória do São Francisco 49ers sobre o New York Giants. Um bom jogo dos Giants, um jogo em determinado momento complicado dos Niners, mas que eles acabaram encaminhando a vitória mais para o final da partida. Um bom jogo, um jogo até mais disputado do que eu achei que seria, apesar do placar com uma boa vantagem para o São Francisco 49ers. Vamos lá, New York Giants 30, São Francisco 49ers 30, New York Giants 12, vitória do 49ers em casa, aí, abrindo 3-0, New York Giants agora com 1-2 na temporada. O jogo começou, na minha opinião, a gente já pode falar que a gente tem o New York Giants de volta, tá? Eu acho que depois desse jogo contra o 49ers, eu consigo ver o New York Giants parecido com o do ano passado. Como é que era o New York Giants de 2022, né? Era um time que ia cozinhando o galo, né? Geralmente ali segurava o jogo, ia perdendo ali por 17-10, 17-13, 20-11, 20-12, sempre mantendo o jogo em uma posse de bola, e geralmente no terceiro e quarto o New York Giants crescia, virava a partida e vencia o jogo. Ontem foi mais ou menos o que o New York Giants fez com o time do São Francisco 49ers, né? Foi segurando a partida, travando o jogo, né? Não diferente do que tinha feito nos outros dois jogos, onde tomou 20 pontos do Arizona Cardinals no primeiro tempo, depois tomou mais 20, tomou por volta de 27 do Dallas Cowboys, então 26 do Dallas Cowboys. Então assim, tava tomando muita surra logo no início do jogo, diferente do ano passado. E esse ano, esse jogo pelo menos conseguiu corrigir isso, saiu no primeiro tempo perdendo só de 17-6, ou seja, uma posse de bola, né? E aí, infelizmente, né, depois, infelizmente ou felizmente, eles conseguiram um touchdown, mas não conseguiram pontuar, tentaram a conversão, né, para ir a 14 e acabou que não conseguiram. E assim, o Giants ontem competiu. O São Francisco 49ers ganha aí por 18 pontos de vantagem, parece uma vantagem muito grande, mas ela não reflete o que foi o jogo. Quando você olha aí, estatisticamente falando, o 49ers teve mais jardas, teve mais... Deixa eu abrir a estatística aqui pra gente pegar uma base. O 49ers teve 451 jardas, 41 jardas totais, foram 150. Você fala assim, então jogou muito mais. Mas o jogo mesmo, a fruição, tipo assim, o 49ers atravessava o campo todo, chegava na red zone e não conseguia pontuar. Atravessava o campo todo, chegava na red zone e não conseguia pontuar. 3 vezes ele chegava na linha de 20, ali, 25 jardas e saíram com field goal. E você recebeu o ataque do 49ers 3 vezes ali na sua red zone e forçar eles a chutar um field goal, porque há uma diferença muito grande. Você chega na red zone, faz 3 touchdowns, são 18 pontos. Com extra point são 21 pontos, basicamente. Se você chuta field goal, são 9, né? Então, tipo, são 12 pontos de diferença. 9 pontos você consegue virar com 2 postes de bola. Um field goal e um touchdown. 2 postes de bola simples, né? Um field goal e um touchdown. 21 pontos você precisa de 3 touchdowns. A possibilidade de você conseguir isso dentro do jogo é muito difícil. Principalmente se contar a defesa sensacional do São Francisco 49ers. Os Giants, defensivamente, foram muito bons, né? Seguraram o São Francisco a 9 de 16 na terceira descida, né? Tiveram 2 sacks, mas assim, na minha visão, o Brock Purdy foi muito mais pressionado do que ele aparentou, né? Com essas duas com esses dois sacks. Teve um passe que ele deu no primeiro tempo que deveria ter sido interceptado na primeira posse de bola. A bola estava na mão do Jonathan Banks e ele deixou escapar. Mas assim, o Giants jogou muito bem. Acho que dentro de tudo que foi feito, acho que a gente pode dizer que fez um bom trabalho. O Daniel Jones fez uma boa partida, 22, 32, 137 jardas e uma interceptação. Quer dizer, fazia um bom jogo até a interceptação. Por que fazia? Porque ele estava protegendo a bola, conseguindo correr, conseguindo conectar alguns passos ou outros. Mas ele não estava cometendo turnovers. E o passe interceptado, que não, na minha opinião, não foi culpa dele que a bola ficou pendurada, mas ele perdeu alguns passes livres, né? Não conseguiu correr. Isso prejudicou o time. Acho que faltou o Saquon Barkley, né? O jogo corrido de New York inexistiu, né? Matt Breida, apesar do touchdown, teve 4 tentativas por 17 jardas. Então, assim, o New York Giants correndo com a bola, não teve nem 30 jardas direito. Então, tipo assim, foi 29, né? Não teve 30, assim, menos de 30 jardas, literalmente. Tem menos de 30 jardas. Então, assim, o jogo corrido de New York Giants correndo para menos de 30 jardas, difícil mesmo New York vai ganhar. Se você for olhar o jogo, como o jogo foi desenvolvendo, se New York tivesse um dia mais inspirado do Daniel Jones, se tivesse o jogo corrido um pouco melhor, algo que fatalmente deve acontecer contra outros times piores do que o Philadelphia Eagles, do que o San Francisco 49ers,
o Nova York vai ganhar jogos, como ganhou ano passado. Então, esse jogo pra mim é um jogo da volta do New York Giants. O New York Giants 2022 voltou pra mim nessa partida. Eu vi o mesmo New York Giants jogando, com os mesmos problemas, mas executando bem o que ele sabe fazer. Amarrar o jogo e tentando correr com a bola. Só que ele não conseguiu correr com a bola porque estava contra o San Francisco 49ers aí. A interceptação do Daniel Jones, que não foi culpa dele, acabou ali sacramentando a derrota. Do lado de São Francisco, eu não gostei do que eu vi. Defensivamente, acho que a gente não precisa falar, né? São 12 pontos e uma interceptação. Então, o time foi muito bem. Segurou o time a menos de 150 jardas totais, né? A 50 jardas totais, 29 jardas corridas, 121 jardas de passe. Então, a defesa, eu não tenho o que falar. Agora, o ataque do São Francisco 49ers, a gente tem que ter uma conversa, né? Porque, tipo assim, por mais que tenha ajustes, por mais que tenha sido feito um bom trabalho em Nova York, esse time tomou 40 pontos de Dallas e tomou 20 e poucos pontos do time do Arizona Cardinals. Então, tipo assim, como é que um time toma 22 pontos do Arizona Cardinals, 40 de Dallas e você faz 30, você veio a fazer 30, tudo bem, fez uma boa pontuação, mas dentro do jogo você teve dificuldade 4 vezes na red zone contra esse time. A gente está falando da defesa que não tem uma boa secundária, da defesa que não consegue pressionar o quarterback, e ontem conseguiu. Ontem conseguiu pressionar o quarterback. O Brock Purdy teve muito trabalho encontrando o passe. Aliás, a gente tem falado desse moleque, né, cara? Porque, tipo assim, ele cometeu alguns erros no primeiro tempo, infantis. Ele teve dificuldade semana passada contra o Rams, né? Só que ele é muito diferente, cara. Ontem, ele jogando mal, sendo pressionado, ele começa a achar passe impossível, completar passe impossível, cara. Ele tem um molho, cara. Ele tem um molho. Aquele molho que o Patrick Mahomes tem, aquele molho que o Brady tem, que o Burrow tem, que esses caras top tem, ele tem esse molho, que é de fazer jogadas improváveis em momentos decisivos. Aquele passe que ele dá, que não seria completado, ele completa. É meio chulo você botar assim nesse... O cara bom também tem sorte, né? Impressionante, cara. Aquele passe o Daniel Jones, é interceptado. Se é o Zach Wilson, é interceptado. Se é o Mac Jones, é interceptado. O dele, cara, cai na mão do cara. Cai na mão do cara. Tipo assim, depois tem um passe dele pro Debo Samuel sensacional. Tem o passe dele quase tomando o sec, ele completa, que é touchdown também. Então, tipo assim, ele é muito bom. Ele é muito bom. Tanto que tem 25 de 37, 310 jardas, 2 touchdowns. Ele não sente a pressão, cara. Isso daí tem que ser falado. Ele não sente a pressão. Christian McCaffrey, não precisa nem falar. 18 de 85, maravilhoso, um touchdown. Jogando demais, cara. Jogando demais. O jogo corrido no restante ali. Acho que o Elijah Mitchell vale um destaque, 11 de 42. O Debo Samuel, jogo maravilhoso também, 6 de 129. Um touchdown na falta do Brandon Ayuk, né? E ele sentiu uma pancada na costela ali, eu acho que foi só a pancada de jogo e depois ele voltou. Espero que não seja nenhuma lesão, né? Porque às vezes pode ter passado a dor, porque o corpo tá quente, depois ser alguma lesão, mas eu acho que não. E o George Kittle jogou bem também, 7 para 90 jardas. E o Talanoa Hufanga, né, com a interceptação, ele também fez muito bem o seu trabalho. Mas fica aí a aspas de que o time teve muita dificuldade. Próximo, eu senti que o time conseguia caminhar bem até a linha de 30 jardas, mais ou menos. Mas o time tem bastante dificuldade dentro da red zone contra uma defesa que não é boa, né? A defesa do New York Giants não fez nada para ser considerada defesa boa até agora, então não vou considerar pelos primeiros jogos. A defesa é ruim, então acho que poderia ter sido melhor o jogo. Ganhou bem com a boa vantagem. Eu acho que soube vencer a partida. Na hora que necessitou, interceptar e fizeram o touchdown. Mas eu acho que sofreu muito na red zone o time do São Francisco 49ers nessa partida. Tanto que o touchdown pro Debo Samuel é de longe, é mais de 30 jardas, né? Então, assim, talvez se tivesse chegado mais perto da red zone, tivesse tido mais dificuldade. O que não faz sentido, porque a secundária dos Giants é ruim, na minha opinião, é ruim, é fraca. Tem bons talentos, mas são bons talentos que ainda não se provaram. E a linha de pressões não consegue tanta efetividade assim, tanto foi conseguir os seus 2 primeiros sacks ontem. Às vezes pode ser uma virada de chave também essa partida. Isso aí pode melhorar com o longo do tempo, ao longo da temporada, essa impressão que a gente tem da defesa do Giants, essa impressão que a gente tem do jogo do Fortnite pode melhorar, ou pode piorar, né? Se o Giants voltar a jogar mal como estava jogando. Fazer um parênteses aqui, a gente teve 6 faltas para 71 jardas e 6 faltas para 37 jardas. Eu não sei o que aconteceu com o New York Giants e São Francisco 49ers, porque, tipo assim, cara, se tem alguma treta que eu não tô ligado, se alguém que torce pro Giants e torce pro 49ers souber de alguma treta,
entre os jogadores ali, porque, cara, eles de quase todo lance estava tendo um estranhamento entre a linha ofensiva do New York Giants e a linha defensiva do São Francisco 49ers e a linha ofensiva defensiva do New York Giants, né? Então, tipo assim, foi muitas faltas de pancada desnecessária, de contato ilegal, falta até pessoal. Então, tipo assim, não foram faltas tipo false start, pass interference. A maioria das faltas do jogo foram de contato ilegal, de força desnecessária, ou seja, dar um tackle depois que a jogada já acabou, ou de brigas porque um empurrou o outro depois que a jogada tinha acabado. Então, muita falta. O jogo estava muito tenso entre as trincheiras ali dos dois times, e especialmente não, só no caso do ataque do Fortnite contra a defesa do New York Giants. O oposto, por exemplo, não teve nenhum problema. Mas não sei porquê. Se tinha alguma treta, mas a maioria das faltas dá um destaque que os dois times ontem se perderam um pouco nesse sentido aí, de se provocarem um pouco. Beleza, galera, foi isso o nosso vídeo de sexta-feira, falando aí rapidamente sobre o jogo de ontem no Tuesday Night, uma grande vitória do São Francisco 49ers, mas eu acho que a maior representatividade desse jogo não é, na minha visão, a vitória do São Francisco 49ers, algo que já era esperado. Na verdade, eu vou dizer assim, o retorno do Giants. Ontem eu vi novamente, como eu falei, o Giants de 2023 em campo. Um Giants que compete, um Giants que briga, um Giants que, se você der mole em algum momento, vai perder o jogo. Isso não teve nem perto de acontecer contra o Dallas Cowboys, e só aconteceu no jogo 2, porque, convenhamos, não é impressionante você virar um jogo contra o Arizona Cardinals. Impressionante é você ter saído de 20-0. Beleza, galera? Foi isso. Deixa o like, se inscreva no canal, segue as nossas redes sociais. Vai lá no nosso perfil do TikTok, Instagram, Twitter, Facebook e Kawaii. E também, claro, vai na nossa parceira aqui, Bet7k, com bônus de até R$7.000 no primeiro depósito. E quem pegou as dicas de aposta que a gente deu ontem, mais de 41 pontos e meio, bateu por pouco esse win. Esse eu admito. Isso eu admito que foi por pouco. Pegou lá um win, tava com a odd muito boa. Mas se a gente contar que a tendência era que o São Francisco tivesse mais dominância no ataque, a odd não é tão ruim assim, né? Porque o time teve 3 vezes na red zone, deveria ter saído com pelo menos 2 touchdowns, saiu com 3 field goals. Óbvio que é futebol americano, as coisas podem mudar, mas ainda assim deu win, o que mostra que a nossa análise não estava tão errada assim, porque a gente botou mais de 41 pontos e meio, deu 42, mas poderia, com folga, poderia ter dado muito mais. Beleza, galera, tamo junto, voltando com mais vídeos e